Boa tarde, gente. A internet tá cambaleando aqui, mas em nome de Jesus ela vai funcionar. Que eu vou fazer a leitura aqui hoje de Mateus. Não é Mateus que eu tô lendo. É Lucas, Evangelho de Lucas, esse evangelho maravilhoso que eu recomendo a vocês. Então, hoje é o capítulo 16. E eu terminei de fazer uma leitura do Evangelho de Lucas também, mas ainda estou lá no capítulo 9, na língua italiana, para o Facebook para italiano que eu tenho. Ai, gente, mas é tão difícil ler a Bíblia no italiano, vocês não têm ideia. Porque eu gosto de ler fazendo comentário. Além tem palavras na Bíblia italiana que eu só sei o que significa porque eu conheço a Bíblia portuguesa. Se eu não conhecesse, eu não ia saber o que significava. A escrita da Bíblia é muito mais difícil do que aquelas palavras que a gente fala no dia a dia aqui. Então, é só pela graça de Deus que a gente faz a live. Só pela graça de Deus fazer uma leitura e tentar explicar para uma língua que não é a sua língua. Mas, com a graça de Deus, quem sabe alguém não entende, né? Vamos lá. Mas vamos aqui no nosso português, que é melhor. Aí a gente agradece muito a Deus pela língua materna, como diz, né? Vamos lá. Lucas 16, começando hoje a primeira parte. Jesus vem conosco, Santo Espírito nos ajuda a entender a tua palavra e que ela faça efeito nos ouvintes. Para honra e glória em nome de Jesus, abençoe todos que vão ouvir. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Esse lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ok? Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Esse lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Dissipado. Gente, parece que eu estou lendo em italiano aqui. Que essa palavra dissipado também está no português, mas está difícil de entender. Vamos lá. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Vê que não era um escravo, porque o escravo não tinha emprego. O escravo não tinha emprego. O escravo ele trabalhava a troco de um prato de comida e de casa para morar. E aqui fala que era um administrador. Então, o administrador das coisas desse homem rico, então ele fazia administração, ganhava ali seu salário, mas aí ele não estava fazendo uma boa administração. O patrão chegou e falou para ele: não poderás administrar meus bens, pois já não poderás administrar meus bens. E o homem ficou sem saber o que fazer da vida. Pensava uma coisa, pensava outra. E agora? Se eu não posso mais administrar as coisas dele,
Eu vou virar mendigo, ficar na rua pedindo, mas eu também não quero isso para mim. Vamos ver o que essa pessoa fez? Já sei o que vou fazer. Para que haja quem me receba separadamente a cada um dos devedores de seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhes: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Ele estava ensinando, agora que ele estava perdendo o emprego, ele estava ensinando aqueles outros que estavam abaixo do governo dele a ser desonesto. Ou ele estava ensinando a ser desonesto, ou ele estava cobrando a mais daquelas pessoas para ficar com uma parte. Ou uma coisa ou outra. Porque ele falou: olha, você devia 100, apaga e coloca que é só 50. Vamos ver onde que essa história vai terminar. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhes o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Alguma coisa ele ganhava ali em cima. E ele deve ter pensado: bom, agora que eu fiquei sem emprego, eu não vou aproveitar desses que estão sob meu governo. E o administrador percebeu isso, porque aqui fala que o administrador, o proprietário admirou da astúcia. Então o proprietário estava percebendo o que ele estava fazendo. Ok? O proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz, tratam com os seus semelhantes. O que quer dizer com isso? Que as pessoas lá do mundo, que nem estão na igreja, nem lê Bíblia, nem nada, eles sabem dar um jeito para as coisas. Enquanto muitos que estão na igreja quer ser muito perfeito e acaba só arrumando inimizade. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser injusto, que a injustiça também não agrada a Deus. Mas ter o dom de lidar com as pessoas, né? Como está aqui, falou: olha, ele pensou, eu vou precisar. Ele vai pegar uma outra dessas pessoas aqui, vai colocar como administrador. Quem sabe eu mesmo não vou ter que ser administrado por essas pessoas um dia? Eu vou começar perdoando dívida deles. Vamos lá. E eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Mas como assim, Senhor? Eu vos digo: fazei amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam tabernáculos eternos. Nossa, Senhor, fica difícil. Vamos ver na outra Bíblia? Sério, gente, vou até abrir em outra tradução. Para mim ver o que a outra tradução fala. Então, Lucas 16, né? Vamos ver essa tradução aqui que fala. Lucas 16. E diz... não. Vamos lá para baixo. Deixa eu ver onde que eu parei. Eu parei lá embaixo. Aqui, ó. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos receba eles nos tabernáculos eternos.
Ó, eu confesso para vocês que isso aqui é um texto difícil de entender. Se alguém entendeu bem, escreva embaixo. Mas é difícil de entender esse texto. Ok? Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, recebam nos tabernáculos eternos. Talvez não seria bom ter colocado tabernáculos eternos, ou em seus palácios, talvez ficaria melhor. Ok? Tipo, não fica julgando todo mundo. Ah, você tá errado, você tá... Não é assim, não é assim. Não. Deixa a pessoa lá, ela vai dar conta para Deus. Seja amigo dela. Se você ficar pegando no pé dela o tempo todo, ela vai ficar com raiva de você. E o dia que você precisar dela, ela não vai te atender. É isso que eu creio que a mensagem passa. Ok? Então, essa pessoa, aqui é o próprio Senhor que está nos aconselhando. Nós devemos ter amigos, não estou falando de amigo íntimo, mas pessoas que confiam em nós. Pessoas do mundo mesmo, do mundo. Do mundo, gente. Eu trabalhei numa empresa 6 anos e meio, que o dono era japonês. Nem sei se, acho que nem era cristão nada, porque não é todo mundo no Japão que é cristão. Nem de católico. Quando eu falo cristão, eu tô falando de católico. Não tô falando disso. Tem gente que acha que católico não é cristão. Ai, meu Deus do céu, cada coisa que a gente vê por aí. Então, quando eu falo assim, quando a pessoa não é nem cristão, nem católica ela é, gente. Ela nem acredita que precisa de um salvador. É isso que eu quero dizer, ok? E eu também naquela empresa 6 anos e meio, Deus me abençoou bastante ali. Até depois que eu saí dali, ainda fui abençoada. Porque eu ainda recebi uns negócios de PIS/PASEP, essas coisas. Vocês entenderam? Então, para com esse achismo que as religiões passam. Aí não pode conversar com o fulano, não pode conversar com o cicano, não pode receber na sua casa. Gente, aquele povo lá do salão X, eles proíbam ter parente de ter contato com parente. E pior que as pessoas ficam presas ali se achando melhor que os outros. Como que pode? Esse povo não lê o evangelho. Ele segue doutrinas inventadas pela cabeça dos homens. Porque aqui o Senhor Jesus está falando, olha, o teu amigo lá, você tem um conhecido? Ele ficou rico lá com a justiça? Mas quem sabe um dia você não vai precisar dele? A injustiça dele, ele vai dar conta para Deus, gente. Mas nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. Agora vem lá uma religião e proíbe parente ter contato com parente, porque não é do salão X. Meu pai do céu, isso é o fim do mundo. E pior que tem um monte de gente no salão. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? As riquezas injustas, gente, é as riquezas do mundo, gente. Mas até o mundo, às vezes, você vai precisar administrar. E você vai precisar ser fiel. Porque mesmo você está sendo, o teu patrão é injusto, mas você está sendo fiel a ele,
Deus vai te colocar num lugar abençoado. É isso que... Aqui, ó. Pois se não tiver sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Ah, eu quero um patrão servo de Deus. Gente, Nabucodonosor era servo de Deus. Se liberte desse povo por aí. Outro dia me mandaram um vídeo. Será que fulano é servo de Deus? Eu falei, gente, todo mundo é servo de Deus. Para com isso. Para com isso. Para com esses caras de YouTube aí que fica pedindo pix, inventando história pra te distrair. Eu recebo um monte de vídeo que eu nem abro. Pessoa que fica inventando história, inventando o achismo. Ai, será? E perde tempo com o será. Cutuca lá a história. Lá. Gente, essa história que tem nada a ver, que não vai salvar ninguém. Umas histórias cabeludas. É uns vídeos que demora 2, 3 horas para falar coisa nada a ver. E um monte de crente lá. Não, ele crê em Deus. É crer em Deus nada, ele não está pregando a palavra de Deus. Ele está pregando as invencionistas no alheio, nas coisas dos outros. Quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Que não pudesse servir a Deus e o dinheiro. Por quê? Porque aquele administrador era um avarento. Ora, ouviam tudo isto os fariseus que eram avarentos. Gente, eu terminei de falar a palavra, ela apareceu. Várias vezes acontece isso comigo que eu estou lendo a Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ora, ouvia tudo isso os fariseus que eram avarentos e zombavam dele. Tá vendo? Avarento. Tudo tem que cobrar. O imposto cobrava mais. Se os romanos falassem assim, ó, cobra 10% de imposto, ele já cobrava 12% para ficar com 2% para eles. Você vê lá, quando apareceu o Mateus, o Zaqueu, que era cobrador de imposto, a raiva que as pessoas tinham deles. Vamos lá. Jesus disse-lhes, vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para ir entrar. Ah, mas ser cristão é só amor, paz e amor, paz e... Não, gente, nem sempre vai ser paz e amor, nem sempre vai ser paz e amor. Esse versículo aqui ele tem uma grande discussão, porque fala que a lei e os profetas duraram até João Batista. E depois fica uma briga, uns dizendo que você tem que ir para a lei. Ok? É que a nossa doutrina ela tem que estar baseada nos evangelhos e nos apóstolos. Nós precisamos conhecer os profetas para a gente saber quem é o Deus de Israel. Lendo os profetas você vai saber quem é o Deus de Israel. Em Cristo nós só conhecemos o lado do amor de Deus. Mas Deus tem o lado da ira também. Quando você vai ler os evangelhos, e a Bíblia fala que no final Deus vai manifestar a ira dele sobre essa terra, eu vos recomendo que leia os profetas, porque ali você vai ouvir falar sobre a ira de Deus. Ok? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E cada um faz violência para ir entrar. Então, muitas vezes você vai precisar brigar com alguém. Porque a pessoa vai querer te tirar da igreja, vai falar mal de você, vai
E você vai ter que falar, olha, você me desculpa, mas entre a igreja e você, eu fico com a igreja. Entre a minha fé em Jesus e você, eu fico com a minha fé em Jesus. Me dispiace, como diz em italiano. Me dispiace. Ok? Não existe esse evangelho de alisar o pecado para ser bonzinho, para a pessoa aceitar Jesus, para ir para o céu. Não, gente, isso não é aceitar Jesus. Você ficar alisando pecado não é aceitar Jesus. Você está ensinando a pessoa a ser injusta e ainda está falando que ela vai para o céu. Livrai-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vem conosco. Eu vou parar por aqui, gente. Eu vou parar por aqui. Até a próxima.